Oi, Sabrina, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo bem por aqui. Só o frio, né? Não sei se você tá em Tá. São Paulo, mas em São Paulo tá gelado. Eu tô em São Paulo, tá gelado. Ah, sabe quantas pessoas tem para apresentar nesta sala? São quatro grupos somente. Não, quatro? Legal. Isso. É que hoje o tempo é um pouquinho mais curto do que os demais dias. É, não sabia. É, A gente fica até que horas? até às 16. Tá. Não dá tempo, tá tranquilo. Eu acho que pode, enfim, se cada um apresentar dentro do tempo determinado, acho que dá tempo tranquilo. Sim. Você tem slide para transmitir, Sabrina? Tenho. Oi, Kaique, boa tarde. Boa tarde. Dário, boa tarde. Dário, você é desse grupo? Tudo bem aí, Cláudia? Tudo certo, Ana. Estou Tudo certo. aguardando os participantes. Ah, legal, tá bom. Tô vendo que já tem alguns, né? Tá, Já, Jó? É, que tava com dificuldade, né? Mas já resolveu. já, tá tudo É, o certo. Cauê foi, tá legal. Bom trabalho aí. Obrigada. Oi, Rafaela, boa tarde. Boa tarde, Brenda.
Nós vamos aguardar até as 14h15 para iniciar, porque o primeiro participante ainda não apareceu. Sabrina, você quer testar a sua apresentação enquanto todos chegam? Oi, posso testar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se está funcionando. Oi? Deu certo. Ah, legal. Daí a gente já verifica se está funcionando. Tá bom. Deixa eu encerrar aqui. Tem uma ordem prevista ou a gente vai fazendo Então, assim? aqui pela minha ordem é o Kelvin, depois a Brenda, depois você e depois o Kaique. Mas eu não tive contato se tem mais de um autor. Aqui eu só tenho o Hum, nome do autor principal. entendi. Brenda, você está me ouvindo? Kaique, Oi, tô aqui. está me ouvindo? Tô. Então, tá bom. Rafaela, Roberta, Roberta. No seu Boa grupo é tarde, só. consigo ouvir sim. Boa tarde, Brenda. É só você, né, Sabrina? Sim, só eu. Brenda, é só você no grupo? No grupo, na apresentação? É Brena, né? Sim, na minha apresentação é só eu mesmo. Tá. Kaique, é só você? Eu tenho coautoria, mas a minha coautora tá mediando outro grupo nesse momento, que é a Ah, Edna. você vai ficar, então, só você vai Isso. apresentar, né? Rafaela? A Rafaela não consta na minha lista, então eu não sei. Conceição? Tá aparecendo aqui como Conceição. Tá me ouvindo? Cláudia, a Roberta também só tá como ouvinte, tá? Eu conheço ela. Ah, então tá bom. Vai ver você apresentar. Que ótimo. Sim. Então, iniciaremos então às 14h15, tá bom? E aí, se deixa eu ver, o primeiro aqui é o Kelvin. Se o Kelvin não aparecer, daí a gente começa com a Brena. Você tem apresentação, Brena, ou só oral?
Eu tenho um slide, mas eu acredito que se eu for compartilhar aqui a minha tela, meu notebook vai bugar. Então eu tô achando melhor eu falar mesmo. Só falar. Tá bom? Tá bom. Então, eu vou adiantando aqui a dinâmica, como vai acontecer, a dinâmica do encontro. E aí, se o Kelvin aparecer, a gente dá uma explicada para ele. Então, vamos iniciar. Seja bem-vindos ao nosso grupo de trabalho, né, do Simpósio Nacional da Psicologia e Compromisso Social do Instituto. Instituto Silvolane, né, com o tema Sonhar e Resistir, o futuro ainda não está pintado, nós que criamos junto. Então, é um tema bem sugestivo, né? Então, nesse encontro, nós dialogaremos a partir do eixo de raça, interseccionalidade, decolonialidade e desigualdade social, buscando, então, construir críticas, né, coletivas acerca dos desafios sociais mesmo que atravessamos nas nossas práticas acadêmicas, profissionais e humana como um todo, né? Meu nome é Cláudia, eu sou pesquisadora da área de educação e inclusão, e será uma alegria mediar aqui esse grupo, neste diálogo, né, nessa troca de experiência e construção coletiva de conhecimento. É sempre bom estarmos juntos para poder conversar sobre esse assunto. Então, sobre a dinâmica do grupo. Cada participante terá aproximadamente 15 minutos para a apresentação. Com slide ou sem, né? A Brenda não consegue fazer com, não tem problema. Então, cada grupo, cada participante terá 15 minutos e no final nós teremos um debate coletivo, então, com todos que apresentou. Mas após as exposições de todos os trabalhos, antes de iniciarmos esse debate coletivo, cada participante deverá compartilhar uma frase síntese, vamos dizer assim, que representa a principal reflexão, ou a contribuição, ou a inquietação trazida pelas apresentações. Então, antes de iniciar esse debate coletivo, nós faremos, então, cada participante essa frase para poder, né, para eu poder fazer para construirmos junto um panorama das ideias e das discussões desenvolvidas ao longo da tarde. E aí, como o Kelvin não entrou, aí a gente vai iniciar com a Brenda, então eu desejo que todos tenhamos uma tarde produtiva e enriquecedora, e mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, o primeiro trabalho, o Kelvin não está, então passaremos então para o segundo trabalho, que é a Brenda da Silva Almeida, né, para apresentar o trabalho Revoluções Latino-Americana e Subjetividade, Resistência, Memória e Resistência frente à colonialidade. Então, Brenda, seja bem-vinda. Você tem 15 minutos para apresentação. Pode ser sem slide, para não dar problema na sua apresentação. E pode iniciar, Brenda, a sua apresentação. Vou iniciar, vou tentar aqui abrir a câmera, tudo bem? Tá. Vocês estão me vendo? Não. Vocês estão me vendo? Não? Agora sim. Agora sim? Pronto. Boa tarde, gente. Meu nome é Brena. Aqui está aparecendo que a conexão da rede ela está bem estável, né? Se acontecer alguma coisa, por favor, comuniquem, tá bem?
Meu nome é Brena, eu sou estudante de psicologia na Faculdade Luciano Feijão, aqui no Ceará, né, no interior do Ceará, em Sobral. E aí, juntamente com a minha professora Tamila dos Santos, a gente fez esse trabalho intitulado como As Revoluções, né, da América Latina, né, e as subjetividades, né? O que foi que as revoluções que ocorreram na América Latina, elas implicaram em contexto de resistência, memória, resistência frente à colonialidade, né? E esse trabalho, ele vai se inserir no campo da psicologia, mas ele dialoga diretamente com uma perspectiva tanto decolonial, quanto também com a história da América Latina no todo e na formação do seu povo, né? E aí o ponto de partida desse trabalho, ele vai ser de uma inquietação. E o que seria essa inquietação, Brena? As revoluções latino-americanas, elas costumam ser analisadas, né? Eu e a minha professora vimos, em alguma das nossas matérias de psicologia social, que elas costumam ser analisadas apenas como uns eventos políticos ou históricos, né? Pouco se fala sobre como é que ela conseguiu construir a subjetividade de quem reside no território da América Latina, né? E aí, o que é que a gente propõe nesse trabalho? Um deslocamento, né? Pensar como é que essas revoluções, elas vão também transformar essas subjetividades desses povos que estão aqui, né? Ou seja, a gente vai ver essas revoluções latino-americanas não só como uma mudança do sistema, né? Mas como uma mudança no modo de sentir, pensar, existir, e dizendo também a todo instante que a gente não é só um povo colonizado, que a gente também teve os nossos atos de lutar contra essa colonialidade, né? Com danças, com festividades, cultura, linguagem e tudo mais. Então, a questão central é como é que isso foi formando o nosso povo, né? E aí, para sustentar essa discussão, a gente se apoia em autores de perspectiva decolonial, né? O Enibaldo Quijano, que fez livros maravilhosos sobre a América Latina, né? Epistemologias do Sul, o Henrique do Céu, o Franz Fanon, o Martin Baró, que a gente vê muito em psicologia social, né? Eles vão falar muito sobre como é que é essa construção da subjetividade na América Latina, não só como algo individual, mas como uma coisa produzida historicamente, culturalmente por todos esses povos, né? Tanto do Brasil quanto da América do Sul mesmo, né? Que tem o Peru, a Colômbia e todos esses outros países, né? E aí esse trabalho, ele é um ensaio teórico, né? A gente fez em formato de ensaio teórico para cá, para o simpósio, mas, na verdade, a gente está na construção de um artigo com ele, né? E aí a gente não trabalha com dados empíricos, né? Mas com a articulação crítica entre autores e conceitos. Então, está mais assim para uma revisão bibliográfica, né? Só que de uma análise crítica. Ele vai se inserir no campo dos processos culturais, né? Porque ele entende a subjetividade como algo produzido nas relações sociais, históricas e políticas. E aí a gente vai analisar alguns processos históricos que funcionam como ruptura da ordem colonial. Por exemplo, algumas revoluções que a gente teve aqui no próprio território brasileiro, como a comunidade dos Canudos, né, que a gente teve, também como Palmares, todas essas resistências, as resistências que ainda temos dos povos indígenas no nosso território, tanto no nosso território do Brasil, como também de toda a América Latina, que a gente tem muita resistência frente ao que vem do colonial, né, uma contra a colonialidade muito forte, né, e aí esses processos, eles são importantes porque eles não só enfrentam estruturas de dominação, né, eles produzem novos sujeitos com novas formas, novos pensamentos, novas formas de se expressar, de sentir, também o que impacta diretamente na subjetividade, né? Que a gente vai ganhando uma resistência, por exemplo, na nossa linguagem, quando a gente fala problema, algumas coisas assim, que a gente revisita as nossas línguas que tivemos, né? Da África, quando a gente revisita o nosso tupi-guarani,
que é essa forma de linguagem errada, alguma coisa assim, mas que a gente sabe que é um formato de resistência, né? E aí vai que a gente vai ter, que também teve o quê? Lutas não só na América Latina, né? Também vai ter lutas também do povo lá no México, né? E tudo isso vai trazer um processo de revolução para os povos e de construção de subjetividade, né? Porque aí a gente vai ver que a nossa memória coletiva, ela não é neutra, né? Ela parte de pontos em que são construídos e de forma crítica, diferente do que os outros pensam, né? Que é só um saber cultural, que não tem nada de criticidade, ou então de saber validado, mas a gente vai ver que no trabalho, né, ao decorrer que a gente vai construir no trabalho, a gente tem sim um repasse de saber crítico e forma de mesmo se reinventando, mesmo com as pessoas que vêm nos colonizar, retirando tudo da gente, né? Catequizando a gente, mudando a nossa língua, colocando a gente para outros trabalhos, né? E aí a gente vai ver que o principal argumento é que a subjetividade ela não pode ser vista apenas como um produto de dominação. A gente não fomos apenas povos dominados e que está sendo dominado até hoje. A gente está resistindo e a gente mostra isso de várias formas e até hoje, mesmo com o imperialismo, com o neoliberalismo, né, a gente está vendo aí que a gente tem resistência até o momento de agora. Então, o que é que a gente defende nesse trabalho, né? É que a América Latina, ela também tem modos de resistir também e de sonhar diferente desse modo de colonialismo, né? Implantado no nosso território. A gente não é apenas um povo misturado que antes não tinha língua, não tinha terra, a gente tem e mantém isso das nossas formas, né? E isso é passado para a gente por geração em geração. E aí esse movimento, né, ele é capaz de criar outros modos de vida, de ser mesmo, sofrer um feminicídio, sofrer preconceito, mas que está aí, né, para a gente pensar em como é que as coisas elas não são dadas, né? Ou então apenas aceitadas. Elas também são, como é que eu posso falar? Elas têm a luta da resistência dos nossos povos contra isso, né? E aí nas leituras a gente pode ver muito bem isso, né? A gente está mesmo fazendo um trabalho assim bem na gênese das lutas, das revoluções, da Revolução Cubana, né? Na Revolução que teve do Haiti, e a gente vai ver que até hoje o Haiti e a Cuba, eles são muito atacados, né? Porque eles conseguiram resistir ainda mais, e a gente vê os embargos que são feitos em Cuba, mesmo sem esse colonialismo que a gente conhece da Europa, mas que hoje tem esse imperialismo estadunidense, né? O que é que eles estão fazendo com esses povos que se põem a resistir essas formas de exploração e de também conquista de território, de povo, de língua, né? E pronto, gente, é isso. O que o trabalho se propõe é falar disso, né? E apresentar em como cada território da América Latina ou então da América que não é anglo-saxônica, né? Como é que eles se impuseram, como é que essas pessoas elas não apenas aceitaram a colonialidade, né? E o imperialismo, como é que eles resistem, né? Com as coisas. Por exemplo, as festividades que temos aqui no Nordeste, né? A nossa capoeira, a nossa festa junina, a nossa... Encerrou, Brenda? Parabéns, Brena, Errei. parabéns pelo seu trabalho. De fato, ele traz uma discussão muito relevante, especialmente quando pensamos nas desigualdades históricas, né, presentes em nossa sociedade.
e na importância de conhecer os saberes das identidades e das lutas produzidas na América Latina. Parabéns, Brena. Agora, então, vamos passar para a Sabrina. Vamos lá, Sabrina, que é a Vamos. atividade aqui, a Sabrina Oliveira da Silva, apresentação do trabalho clínica na micropolítica, cartografando tensões entre neutralidades clínicas e compromissos social na psicanálise. Um ótimo tema. Fica à vontade, Sabrina. Deixa eu compartilhar aqui, me avisa quando vocês estiverem vendo. Foi? Tá vindo? Deu. Só colocar no modo apresentação. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Sabrina, sou psicóloga clínica, pesquisadora, e hoje eu vou apresentar para vocês brevemente o trabalho que eu intitulei, de forma provisória, chamado Clínica e Micropolítica, cartografando tensões entre a neutralidade clínica e o compromisso social da psicanálise. E daí eu digo que eu intitulei temporariamente porque é uma pesquisa de mestrado que está em andamento, né? Eu estou fazendo essa pesquisa lá na PUC, no Núcleo de Estudos da Subjetividade, com incentivo da CAPES e sob orientação do professor doutor João Pérez Chiavon. A metodologia que eu proponho é uma cartografia, e com base nas minhas referências, cartografar significa mapear tensões, rupturas, fluxos, né, aberturas para além da binaridade das coisas, pensar que há uma multiplicidade de entradas e saídas, e é um mapeamento participante, né? Então a cartografia ela exige a participação do cartógrafo. E essa cartografia ela tem o intuito de pensar a clínica mesmo como um poder micropolítico frente ao sistema de poder. É, mas para essa apresentação, eu separei três eixos da pesquisa, mas, enfim, não necessariamente vai ter essa estrutura, mas para pensar aqui com vocês. Então, inicialmente, eu faço um resgate histórico da concepção de modernidade e da colonização, seguindo pensamento mais social dos processos de subjetivação, ancorados no regime de poder que eu intitulo como colonial capitalístico. Esse nome é proposto por Sueli Ronick, que é uma das autoras de minha referência. Depois ela vai até atualizar para colonial, capitalístico, patriarcal, racial, enfim, pensando demais dissidências, né? E sigo para pensar a clínica de fato, né? O compromisso social da clínica psicanalítica, seus pontos de captura e de fissura. Deixa eu só voltar aqui para falar para vocês sobre os autores de referência, né? Eu citei a Sueli, mas cito também Aníbal Quijano, Deleuze, Foucault, Francis Fanon, próprio Freud, né, tá presente, Guattari, Zildinha Nogueira, que é uma grande psicanalista brasileira, a Sueli e Tami Ayoshi, além de outros também. Eu não cito aqui nesse trabalho termos como decolonial, contracolonial, mas é disso que eu estou falando, né? E ainda estou tentando entender se eu estou em que termo usar, né? Se é decolonial, se é contracolonial, se é anticolonial. Normalmente eu uso decolonial pensando no Nego Bispo, que diz que para ser decolonial precisa ter sido colonizado, né? E como fomos colonizados, eu acho que eu sigo por aí. É, então, com base em Sueli Ronick, eu penso que há um regime de inconsciente que é colonial capitalístico, para pensar e perceber que o capitalismo, como nós conhecemos hoje, não pode ser compreendido isolado de suas raízes coloniais, né? Então, se a gente fizer um resgate histórico, filosófico da concepção de modernidade, é lá que surge, com Hegel principalmente, a concepção de Estado, uma organização da vida via Estado, né? Via organizações, instituições de saberes, né? E na modernidade vai sendo construída uma ideia de razão, do ser dotado de racionalidade. Por quê? Porque anteriormente a gente tinha a ideia de transcendência, do- é,
direcionada para Deus, assim, para uma instância superior, é esse ser que seria o ser transcendente, Deus, né? Mas com a modernidade, com o desenvolvimento da filosofia, a transcendência ela passa a ser habitada pelo próprio ser, pelo homem que é dotado de razão. Então, esse ser da razão, esse ser racional é o ser transcendente, né? E aí é essa razão moderna que ela que vai, na verdade, autorizando o processo de colonização. Claro que teve toda a barbaridade da colonização, né, diversas consequências, mas a razão moderna é um de seus princípios, porque a ideia de raça é ela vai configurando quem é o ser superior e quem é o ser inferior que eu posso colonizar, que eu posso escravizar. Então, seres dissidentes que não são seres que têm o conhecimento filosófico, que têm o conhecimento da medicina, enfim. Então, a ideia da racionalidade moderna, ela vai separando quem é que tem o poder da razão e quem não tem, né? E aí a colonialidade vai sendo atualizada, reconfigurada, e o capitalismo que caminha junto, né, que se expande da Europa com a modernidade, se expande nas Américas, na África, ele vai se reconfigurando a partir dessa lógica colonial, né, de hierarquização de povos, e se tornam não apenas justificativas ideológicas, mas também pilares materiais para a expansão da acumulação capitalista, né? E aí, depois, com essa atualização, Sueli vai trazer que o sistema, então, é colonial capitalístico. E isso tem influências diretamente no inconsciente, a gente vai falar um pouco mais depois, né? Mas há um ideal de brancura, um ideal de patriarcado, enfim, que vai marcando tanto o inconsciente de quem olha esse outro inferior, quanto o inconsciente desse ser que se percebe inferior e que vai, ao longo de toda a sua vida, buscando um certo encaixe na ideia moderna, enfim, de um ser que teria o eu totalmente estruturado, um eu que garantisse uma vida social de sucesso. Então, com a expansão do capitalismo colonial, vou colocar nesses termos, vai se configurando um modo hegemônico nos processos de subjetivação. Mas acho que antes de falar disso, é importante eu trazer um pouco como eu penso a subjetividade, né? Eu penso ancorada em Guattari, Deleuze e próprio Fanon como um modo fabricado e modelado no registro social, que é essencialmente uma produção que molda a maneira de perceber o mundo, né? Então, essa subjetividade, ela é produção. Se é produção, são vários aspectos que vão sendo produzidos e eh, e, e fazem um produto e esse produto é a subjetividade, né? Sendo o indivíduo, então, consumidor dessa subjetividade. Por que que é importante pensar a subjetividade dessa forma, como produção? Porque ela deixa de ser individualizada. Não é cada indivíduo que tem a sua própria subjetividade. Ele, na verdade, consome uma subjetividade que é produzida no capital, na sociedade e na cultura, né? E aí esses autores vão trazendo que diversos modos de subjetivação foram extintos com a expansão colonial capitalista, né? E foi se configurando então um modo hegemônico em diversos territórios. Então, um modo apenas de se conceber a subjetividade, que é um modo marcado pela automatização, pela solidão, pela angústia, como eu falei para vocês, uma angústia de um eu que nunca vai ser completo, porque ele nunca vai atingir aquela superioridade do branco europeu, patriarca, enfim. Então é um eu totalmente quebrado, por isso que é um eu marcado pela angústia, por isso que Freud vai dizer que, enfim, em sua maioria somos neuróticos, né? Então, esse modo de subjetivação ele vai se tornando hegemônico e marcando a maioria, né, grande parte das populações enfim, derrubando outros modos de vida, mas tem uma característica que é super importante nesse modo, é, que é na verdade, assim, deixa eu ver como eu posso dizer, mas é a impossibilidade do processo de singularização. Então, para que esse modo ele se garanta e ele continue ativo e se reconfigurando, ele precisa impedir a singularização.
porque se o indivíduo ele simplesmente consome a subjetividade, ele não singulariza. Singularizar seria se relacionar com a subjetividade e daí abrir portas para novos processos, para novas relações. Então haveria dentro do próprio sistema colonial capitalista a possibilidade de singularização, em que a gente quebraria o simples consumo da subjetividade e abriria um campo de criação, um campo de singularidade. Mas esse modo ele precisa ser garantido impedindo esse processo, né? E aí é por isso que a clínica vai se tornar tão importante como uma ferramenta micropolítica, assim, né? Eu acho que pelo menos a clínica que eu acredito é uma clínica que busca a singularização, né? Porque acho que a gente já assumiu que estamos tudo ferrado, que o sistema é esse. Mas é a partir disso, o que fazer, né? Então entra aí, pelo menos para mim, os processos de singularização. E quando eu falo clínica, é muito amplo, né? Então, eu faço um recorte para a prática psicanalítica. Eu atendo com base na psicanálise, mas uma psicanálise muito tensionada pela filosofia da diferença, que é a esquizoanálise, né? Acho que deu para perceber, não é uma psicanálise ortodoxa. Mas pensando a psicanálise em si, eu acho que ela tem aqueles, como eu trago, né, pontos de captura e pontos de fissura. Então, a mesma psicanálise que nasce da desobediência, ali com Freud, que queria estudar na dissidência, nas histéricas, aquilo que na época não era escutado, ela nasce também como um dos últimos produtos da modernidade. Assim. Então, ela nasce dentro daquele saber racional, da medicina, papapá, e é também um produto moderno. Então, como essa mesma psicanálise que parte da escuta e é também moderna, ela pode hoje operar tanto como um poder micropolítico, como, na verdade, uma ferramenta de manutenção do poder. A gente vê uma clínica psicanalítica nas redes sociais, muitas vezes se oferecendo como neutra, né, se omitindo do atravessamento racial, do atravessamento de gênero, se propondo universal. Então, todo o inconsciente ele vai sendo pensado e resumido a Édipo, né, as tensões familiares, e é uma psicanálise que não se deixa atravessar pelo seu próprio tempo, pelo seu próprio momento, pelo campo de enunciação em que se dá. Né? Então, a ideia da minha pesquisa é pensar os pontos de captura e de fissura da própria psicanálise, porque a gente tem muitas pesquisas para falar sobre isso, inclusive pesquisas excelentes, mas eu acho que o que eu proponho agora é pensar os psicanalistas atuais, assim, como então fazer da nossa prática uma prática que seja ética e que seja de fato um poder micropolítico, né? E daí eu vou fazendo uma divisão entre neutralidade e escuta. A neutralidade seria, né, aquele analista que se coloca no divã, enfim, que coloca seu paciente no divã, pensando esse corpo como um corpo neutro, enfim, que não é atravessado por raça, gênero, etc. E a escuta, que é uma escuta inicialmente proposta por Freud, que é de fato uma escuta ativa, que escuta o inconsciente com base nas concepções sociais, enfim, atuais e enunciativos. Daí eu vou pensando, né, a quem serve a psicanálise e como fazemos uso dela. E aí eu deixo aqui um dos pensamentos, uma das frases de Deleuze, que eu acho que é muito importante, né? Que é uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante. É preciso que sirva, é preciso que funcione. A teoria não totaliza, a teoria se multiplica e multiplica. Então, eu estou pensando mesmo em multiplicar essa psicanálise, mesmo que ela vire outra coisa, mas que ela funcione. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrina. Sua apresentação também é bem potente, traz importantes reflexões sobre a subjetividade, a cultura, as influências das estruturas sociais, né, e capitalista na constituição do sujeito, né, e nos convida a pensar realmente em uma prática clínica mais crítica, ética, né, e comprometida com a realidade social. Muito obrigada, Sabrina. E agora, por fim, hoje o nosso grupo é bem pequenininho, porque eram 4 grupos e um não veio, então agora nós damos continuidade com o grupo de trabalho e convidamos o Kaique Oliveira Fontes para apresentar o trabalho Processos Investigativo, relato de pesquisa de mestrado realizado nos anos de 2024 e 2025.
Então, você tem 15 minutos, Kaique, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo, só para garantir? Porque meu áudio sai de um lugar e o microfone está conectado no fone, enfim. Mas eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Kaique, tá vendo sim. Tá. Certo? Para esclarecer para vocês também, primeiro, boa tarde, meu nome é Kaique, sou psicólogo, sou mestre em psicologia clínica também pela PUC, do mesmo núcleo ali da Sabrina, mas outra orientação, fui orientando, né, da Edna, e apesar do título ali do resumo, diferente da dissertação, eu vou trazer o trabalho com o título original para vocês, que é esse título, na verdade, Contradições na Luta, Dinâmicas Raciais e Possíveis Estratégias de Enfrentamento ao Racismo nos Movimentos Sociais LGBTI+. Minha pesquisa, ela nasce também de inquietações minhas na época da graduação, enquanto a formação em psicologia, não tratava tanto das questões ali de sexualidade, identidade de gênero, o que eu vou chamando de dinâmicas raciais, porque envolve mais do que só a minha percepção enquanto pessoa negra, e também envolve ali uma questão de racialização das pessoas brancas, inclusive, ou uma falta de no processo de formação de psicologia. E como eu fazia parte de movimentos sociais LGBTI+, acho que fazia bastante sentido para mim fazer um pouco dessa aproximação, por conta também de experiências que eu tive na minha militância. E durante a graduação fiz uma iniciação científica que pautava a dificuldade, inclusive, de pessoas negras na participação política dentro desses movimentos sociais e questões ali de discriminação que aconteciam internamente nos movimentos. Posteriormente, essa iniciação científica vira meu projeto de mestrado e agora já defendi em fevereiro, mas vou mostrar um pouco do que foi a pesquisa para vocês. Eu vou tentar ser breve, porque tem bastante coisa. Ali na parte da introdução, um pouco do que fundamenta a minha pesquisa. Primeiro, um grande contexto de violência, e aí eu vou atrás de documentação e de referência bibliográfica para falar especificamente sobre questões de violência que fazem ali uma intersecção entre as questões raciais e as questões de identidade de gênero e sexualidade. São poucas essas referências, acho que até o presente momento não continuamos, né, a gente continua sem ter bastante base nisso. E aí trouxe esses 4 eixos. Esse contexto de violência dentro da bibliografia, onde haviam ali ocorrências de violência que correlacionavam, de fato, questões raciais e marcadores de vivências LGBT+, a ausência da psicologia nesse debate, então pesquisas que falam sobre articulações da psicologia no contexto racial, falam sobre articulações da psicologia no contexto das subjetividades LGBTI+, mas que raramente correlaciona esses aspectos. Quando correlaciona, é uma frase explicando que o estudo é interseccional, mas também não aprofunda qual é, de fato, a interseccionalidade entre esses pontos e fica uma coisa meio vaga. Uma literatura que é divergente, porque dentro dos contextos LGBTI+, dos movimentos sociais em específico, muitos pontos históricos são relatados de maneiras diferentes, dependendo de quem está relatando. Então, marcos, por exemplo, nos avanços dos movimentos sociais LGBTI, vão variar muito se você está vendo uma bibliografia escrita por um homem gay, ou escrita por uma mulher lésbica, ou escrita por uma pessoa trans, ou escrita, inclusive, por uma pessoa negra e gay, negra e lésbica. Todos esses pontos são muito divergentes. Então, isso foi aparecendo ao longo dessa investigação da pesquisa, o que também fez a gente pensar em estratégias interseccionais ali para falar sobre a temática. E um histórico vasto de contradições, desde a gênese dos movimentos LGBTI+, onde Simões, Facchini, Trevisan, Quinalha, são autores que vão pautar a formação dos movimentos sociais LGBTI+, já com tensões, e principalmente com tensões raciais, nessas dinâmicas de discriminação. Alguns dos objetivos, eu vou ler bem por cima, mas só para explicar para vocês, os pontos centrais ali da pesquisa se centraram em analisar esses sentidos possíveis atribuídos a experiências vividas ou relatadas de exclusão, silenciamento ou racismo no interior dos próprios movimentos LGBTI+. Na metodologia eu vou falar um pouco melhor sobre como isso foi feito. A categoria analítica de homonormatividade, se isso era presente ou não nos discursos e práticas dos movimentos sociais, avaliando os impactos na vivência dessas identidades não brancas, não hegemônicas e dissidentes da norma cis-hétero branca,
Homonormatividade também já vou explicar mais para frente para vocês com calma o que é. Essa é uma discussão desses efeitos psíquicos, afetivos e políticos na vivência dessas discriminações que a gente chama de múltiplas, e uma construção de uma crítica interseccional dos movimentos LGBTI+, valorizando perspectivas que escapam de uma visão homogênea e higienizada, frequentemente adotada nos discursos públicos sobre diversidade. A metodologia vai se basear, então, a partir desse pressuposto teórico, da psicologia sociohistórica, interseccionalidade e homonormatividade. Eu trouxe, né, na apresentação um trecho da própria Silvia Lane, falando sobre a questão da identidade enquanto uma questão política. E a homonormatividade entra em conjunto com esse pressuposto da psicologia sociohistórica, para a gente pensar que a homonormatividade, assim como a gente discute heteronormatividade, cis-heteronormatividade, é uma chave analítica para a gente pensar as assimilações desse contexto de movimentos LGBTI+, que, querendo ou não, ainda que capturados ou não por uma ideia capitalista, liberal, enfim, fazem essa assimilação onde a percepção que se tem sobre o movimento LGBTI+, é uma percepção de homens, gays, brancos, mais próximos de uma classe média, envolvidos ali em relacionamentos monogâmicos, então, assim, que coopta, querendo ou não, uma visão bastante próxima da heteronormativa, mas aplicada a vivências de pessoas LGBT. Então, isso seria a homonormatividade. A metodologia se baseou também, né, na pesquisa via Google Forms. A ideia, na verdade, que a gente tinha anteriormente era de fazer entrevistas em profundidade com pessoas ativas ou egressas de movimentos sociais LGBTI+, mas a gente teve uma grande dificuldade por conta do que está aí no slide. A gente entrou em contato com 50 pessoas, dessas 50 pessoas que a gente entrou em contato, isso pensando, né, figuras de referência, como propõe González Rey, sujeitos típicos, que ele chama na literatura. Desses 50 convites, 23 respostas negativas a gente recebeu, outras pessoas simplesmente não responderam a gente, mas muito dessas respostas negativas estava vinculada à ideia de que se essas pessoas negras LGBT dentro desses movimentos falassem sobre suas experiências e citassem discriminação em algum momento, elas seriam identificadas por outros membros desses movimentos sociais LGBTI+, e que isso poderia acarretar em algum tipo de represália. E isso foi aparecendo também ao longo da pesquisa, porque a gente fez essa adaptação. Dentro dessa coleta de dados que a gente realizou, a gente utilizou, então, o Google Forms como alternativa. Dentro dela tinha um questionário sociodemográfico. Dentro desse questionário, 10 vinhetas narrativas que funcionaram ali como disparadoras de sentido, para que esses participantes respondentes pudessem relatar situações de discriminação, situações que eles presenciaram de discriminação, e não necessariamente só discriminação racial, mas esse era o intuito principal da pesquisa, analisar se haviam questões de fato de discriminação ou não, e como isso aparecia, se tinha algum tipo de efeito, enfim. Estou tentando sondar o máximo de informação para dar os 15 minutos, porque tem bastante coisa, gente. Em reforço, né, a pesquisa do Google Forms, a gente fez uma análise documental, como reforço metodológico, e a gente foi em busca, nesses últimos 10 anos, no período de 2015 até 2025, materiais de acesso público que, compilados aí, resultaram em pesquisas populacionais e notificação de violências. Então, a gente encontrou 6 materiais, matérias jornalísticas, e aí, de novo, o critério era que relacionasse explicitamente vivências ou questões de discriminação de dinâmicas raciais e vivências LGBTI+. Então, majoritariamente pessoas negras ou amarelas ou indígenas que estavam falando e pautando sobre discriminações dentro de contexto de comunidade ou movimento social LGBT. E aí, esse foi o resultado que a gente teve, essas matérias jornalísticas, videorelatos, documentários e publicações em redes sociais. Né? Uma breve contextualização histórica, quando a gente fala sobre a formação dos movimentos LGBTI+, a gênese dele, que acontece em 1928, lá na Alemanha, é uma gênese de um movimento pela libertação sexual, tanto que leva o nome de Liga Mundial pela Reforma Sexual. Esse movimento é criado na Alemanha, anterior a uma Alemanha nazista, mas que, mesmo que pautasse, em alguma medida, um progresso para os debates de sexualidade e gênero, tinha uma aproximação com aspectos eugênicos, uma rejeição ao debate racial, não considerava a variabilidade racial.
Então, isso é para exemplificar historicamente também que, desde o comecinho, a gente tinha essas tensões aparecendo nos movimentos. Trazendo mais para o contexto brasileiro, isso já pós-Segunda Guerra Mundial, no meio da ditadura, inclusive, a gente tem o Lampião da Esquina, a sua fundação em 1978. O Lampião da Esquina foi uma das primeiras, um dos primeiros expoentes de um movimento, de um princípio de um movimento social organizado LGBT no Brasil, que pautava e criticava, inclusive, essa ditadura heteromilitar, falava sobre a repressão e os primórdios ali da organização desses movimentos sociais. Trouxe aqui a fala do Abdias Nascimento, em entrevista publicada no Lampião da Esquina. O Abdias foi a primeira pessoa negra a ser entrevistada pelo Lampião. Até então, todas as publicações do Lampião, apesar de trazerem em si um aspecto de crítica e de trazerem um aspecto de inclusão racial, ele foi a primeira pessoa negra a ser entrevistada. E uma das primeiras pessoas negras a participar, inclusive, ali do processo da própria publicação e editoração da revista. E aí ele traz uma fala muito emblemática, que é essa fala: mulheres, negros, índios, na época, né, ainda não se usava necessariamente a nomenclatura indígena, homossexuais deviam lutar juntos contra a repressão. E esse trecho em específico, porque é muito difícil, né, a gente encontrar arquivos completos, né, das edições do Lampião da Esquina, esse trecho em específico foi destacado num documento oficial do Ministério da Aeronáutica, que trazia um alerta para os militares sobre os conteúdos difundidos no jornal. Então, havia também uma repressão muito forte ao tipo de conteúdo que era veiculado naquela época sobre sexualidade, principalmente se ele fizesse intersecção com alguma questão de raça. Porque a intenção do regime militar naquele momento era também garantir que essas intersecções não acontecessem, afastando, em alguma medida, que esses diálogos fossem se reforçando para que essas pessoas não se juntassem nesses discursos. E o Grupo Somos, de 78 também, onde dentro do Grupo Somos, sendo o primeiro coletivo abertamente, né, LGBTI+, no Brasil, ele tem um divisionismo que vai aparecendo também na literatura, falando sobre movimentos sociais LGBTI+, mas esse divisionismo é específico sobre as questões de raça. Os membros negros do Grupo Somos, que também participaram em alguma medida de atividades ali na publicação do Lampião da Esquina, acontecem vários rachas do Grupo Somos, primeiro de um grupo de mulheres lésbicas que não se viam representadas, depois de pessoas, homens gays e mulheres lésbicas, negros, que não se viam também representados ali pela ótica política que o grupo estava seguindo. O Grupo Gay da Bahia, de 1980, que é um coletivo LGBTI+, com maior tempo e atividade no Brasil, eles existem até hoje, e foi o primeiro, inclusive, grupo LGBT a fazer pesquisas populacionais sociodemográficas. Então, todo ano, anualmente, eles fazem um relatório sobre mortes, dados sociodemográficos no geral, não só em questão de violência, mas tem uma literatura muito abrangente. E contava com participação de ativistas negros. Em 1981, também ali por conta de tensões do Grupo Gay da Bahia, surge o Grupo Adé Dudu, que é pouquíssimo divulgado, mas que começa a falar ali nos anos 80, no primórdio também dos movimentos LGBTI+, falar sobre a importância da especificidade de falar sobre a vivência negra e homossexual. E aí eles produzem, então, em novembro de 1981, também por conta da comemoração do Dia da Consciência Negra, eles fazem uma pesquisa, e é, inclusive, muito difícil de achar ela também integralmente, tem registros dela, mas onde eles entrevistam homens negros homossexuais para falar sobre vivências. Tem uma parte específica que eles falam e relatam discriminações dentro dos movimentos sociais LGBTI+. Né? E aí, para os resultados da pesquisa, eu vou trazer só essa vinheta, eu tenho uma outra separada, mas só para exemplificar, não vou ler também a fundo, mas para vocês saberem como foi feita ali as vinhetas, a gente tinha essas vinhetas especificadas nos formulários, e a ideia era que os respondentes, tanto pessoas brancas, quanto pessoas negras, quanto pessoas amarelas, enfim, com variabilidade racial, respondessem os sentimentos que essas vinhetas causavam. Então, eu e a minha orientadora, a gente se juntou, sentou, escreveu essas 10 vinhetas, baseadas principalmente em experiências que eu
tive pessoalmente e presenciei nos meus anos de movimentos LGBTI+. Eu fazia parte de um coletivo bissexual especificamente, por isso trago muito essa vivência também. E a intenção era que as pessoas discutissem ali dentro do formulário, pensassem sobre essas experiências reais, no caso, ainda que as vinhetas fossem fictícias, e colocassem as suas impressões sobre o próprio movimento, sobre as percepções que elas tinham sobre os movimentos que elas fizeram parte, os grupos, a organização desses grupos, enfim. E aí a gente obteve algumas respostas bem importantes. A gente fez essa síntese visual dos resultados da pesquisa, onde as afirmações, esse AF significa afirmações, onde a gente foi tentando elencar temáticas possíveis e comuns ali entre as afirmações, e separamos afirmações específicas de participantes negros e participantes brancos. Foram as duas únicas configurações raciais ali que responderam à pesquisa, e a partir disso a gente foi tentando assimilar vivências específicas e também interseccionais ali no sentido dessas dinâmicas raciais que iam acontecendo. Então, se havia algum tipo de aproximação, se havia uma semelhança entre esses sentimentos e como eles eram lidados dentro desses movimentos, tanto por pessoas brancas quanto por pessoas negras. E aí a gente tem essas temáticas que foram aparecendo. Empatia pela vítima, humilhação, nojo, sensação de frustração com os movimentos LGBTI+, sensação de regresso, revolta, indignação, angústia, desesperança, tristeza, raiva, consciência da branquitude, vontade de gritar foi uma das coisas que mais apareceu, assim, nos resultados da pesquisa, e uma consciência que também articulava a comunidade LGBT, questões de gênero, mas também questões raciais. E aí algumas das afirmações que foram feitas, né, ao longo das respostas. Comum ver pessoas sem aprofundamento político, sem letramento racial e desprezando uma pauta fundamental, isso foi dito por uma pessoa negra. Uma pessoa branca colocou angústia e nervosismo, muita rejeição, pautas são rasas e definidas por pessoas rasas e brancas. Então, eles foram usando também como uma estratégia de denúncia, em alguma medida, o que foi super interessante e reforça também, né, a ideia de que as pessoas convidadas a fazer a entrevista em profundidade se recusassem a falar, porque eram sentimentos muito fortes, muito pungentes, muito latentes ali, e talvez pudesse expor, né, alguma dessas pessoas, enfim. Parte da discussão foi seguindo esse caminho, essa angústia no processo de tomada de consciência racial por parte de pessoas brancas, em contraponto com o tratamento corriqueiro por parte das pessoas negras, ou seja, as pessoas negras foram respondendo à pesquisa dizendo que estavam muito habituadas àquele tipo de discurso e que sabiam que aquilo acontecia corriqueiramente, enquanto as pessoas brancas colocavam isso num lugar de angústia individual, num sentido de se questionarem a partir de verem aquelas situações de violência. Para pessoas brancas, a experiência de sofrimento ético-político ela é traduzida como essa angústia individual diante de processos grupais, enquanto para as pessoas negras ela é expressa a partir de uma indignação coletiva. Todas as respostas de pessoas brancas começavam com a frase eu me sinto, eu acho, eu penso, eu interpretei, eu X, e todas as respostas das pessoas negras na pesquisa começavam com nós, a gente, o grupo de pessoas negras, sempre num movimento coletivo. A gente achou isso interessante de ser discutido. Existe, então, também, né, a partir disso tudo, uma quebra da expectativa que se cria a partir dos movimentos sociais, como ambientes alheios a possíveis violências externas. Então, tem um pouco dessa ideia de que, ao entrar e participar de um movimento social, eu não vou sofrer nenhum tipo de violência dentro desse espaço, o que, infelizmente, é uma mentira, porque acontece e está passível de acontecer dentro da sociedade que a gente vive e das estruturas vigentes, mas tem esse aspecto de o movimento social se tornar ali um mediador de um sofrimento, que, querendo ou não, também é reproduzido e difundido ali a partir dessas estruturas. As afirmações apresentadas permitem um aprofundamento da pauta da interseccionalidade, focando principalmente em dinâmicas de poder entre as raças, hegemonia e subalternização de identidades. Tem os resultados das pesquisas populacionais, não vou entrar tanto, e as conclusões, basicamente, da pesquisa. Os materiais, inclusive, pontuar, inclusive, sobre isso, perdão, estou falando meio rápido, eu estou me embolando. Mas todos os resultados, os videorelatos,
os documentários e as publicações em redes sociais basicamente serviram como reforço, para além de reforço metodológico para dar corpo para a pesquisa, serviram de reforço para as respostas que apareceram no formulário, porque quase todos os relatos eram muito parecidos entre si. Todos os relatos de discriminação, é, dinâmicas específicas que acontecem dentro dos movimentos LGBTI, coisas que a gente às vezes está acostumado a ouvir quando a gente está falando sobre raça, mas solidão da mulher negra, objetificação do corpo das pessoas negras, hipersexualização de homens negros, um reforço de a ideia e a idealização de um homem negro como mais masculino, como viril, enfim, todas essas coisas que apareceram no formulário em alguma medida e denúncias específicas que apareceram no formulário apareciam também nesses materiais. Então, basicamente, reforçaram as hipóteses da pesquisa também a partir das minhas experiências enquanto pesquisador, né, dentro do campo. Mas as conclusões da pesquisa foram essa: a inclusão oferecida aos sujeitos negros LGBTI+, dentro do movimento hegemônico, é frequentemente condicional. Exige-se, então, que o sujeito se conforme ao padrão homonormativo, então, vai ser mais aceito se você for uma pessoa branca, uma pessoa cisgênera, uma pessoa de classe média, e que se silencie esse marcador racial, ou seja, que não se discuta a raça dentro desses espaços, para que essa pessoa goze ou, né, aproveite ali de uma participação limitada. A exclusão, portanto, é a punição por ser a diferença indomesticável. Então, se essa pessoa chega nesses espaços e se propõe a fazer essas discussões, ela vai sofrer algum tipo de represália, e essa inclusão condicional também condiciona, em alguma medida, a exclusão dessas pessoas. Não se trata de dois polos opostos e estanques, mas de uma relação dialética, onde a inclusão pressupõe e produz a exclusão. Falando também, dialogando ali com a Bader, né, da exclusão, da dialética da exclusão e inclusão, e mantendo ali, portanto, diante dessa dinâmica, uma hierarquia racial e uma hegemonia branca, ainda nos movimentos. Eu trago, né, as discussões ali de Gonzalez Rey e Vygotsky. Vygotsky vai pautar afeto, intelecto, desejo e vontade como potenciais enfrentamentos a essas situações de discriminação. O desejo enquanto configuração subjetiva que organiza emoções e intencionalidade, ou seja, a partir dessas situações de discriminação e desses disparadores que foram aparecendo na pesquisa, as pessoas foram falando também sobre possibilidades de enfrentamento e sobre como, geralmente, num diálogo ali, tanto entre pessoas negras quanto pessoas brancas, quanto pessoas de outras configurações raciais, vão apresentando movimentos criativos, por isso trago também essa noção de Vygotsky da imaginação e da criatividade enquanto ferramenta de rompimento, porque é isso que pressupõe, em alguma medida, aproximações desses discursos, ainda que de lugares diferentes, lugares de fala diferentes, e experiências raciais diferentes dentro do movimento, é esse diálogo e essa possibilidade de imaginar um movimento social inclusivo que resulta no divisionismo que a gente vai olhando aí ao longo da história. Muitas pessoas e muitos pesquisadores da literatura vão falar que esse divisionismo ele é prejudicial, que esse dividir o movimento faz com que a gente enfraqueça certas pautas ou enfraqueça as nossas lutas. Mas é também a partir desse divisionismo que a gente tem a possibilidade de pensar especificamente dinâmicas de pessoas negras LGBTI+. E a importância desses movimentos se apresenta justamente nas reivindicações que a gente tem feito nos últimos anos, com o com o Estado democrático participativo, figuras, por exemplo, como deputadas negras trans, pessoas em posições de maior visibilidade e destaque, e eu ia falar mais coisas, mas acho que já passei do meu tempo, então eu vou só condensar aqui, e peço perdão também, assim, saí de um atendimento e vim direto para cá, então tá tudo meio bagunçado, mas para quem tiver interesse de ler um pouquinho mais sobre o meu trabalho, esse é o link da dissertação, é só copiar o QR Code e vai direto para o repositório da PUC. Dentro da dissertação tem todas as referências, para caso alguém tenha ficado curioso, enfim, posso depois mandar link também. E essa foi a minha apresentação, obrigado, obrigade. E é isso, gente. Foi muito corrido, difícil falar em 15 minutos sobre tudo isso, mas é isso. Não, foi ótimo, Kaique. Fica tranquilo, nós estamos com tempo, porque
teve um participante que faltou, então fique em paz. Seu trabalho, ele trouxe também importantes reflexões, né, sobre essas experiências, a interseccionalidade, a discriminação múltipla, e sobre o Lampião da Esquina, né, que foi um jornal que teve muita relevância, né, para romper esse silenciamento e desafiar padrão da época, né, conservadores. Então, ele contribuiu muito para a construção do debate sobre essa diversidade, né? Então, seguindo aqui, então o Kelvin não apareceu mesmo, então vamos iniciar com a nossa frase síntese. Então, eu vou começar pela Brena. Brena, você teria uma frase síntese das apresentações? Brena? Oi, boa tarde. Eu acho que vai muito assim, todas, né, na verdade, foram muito nesse contexto de contracolonialidade, né? Tanto da subjetividade quanto do saber, da forma de existir no mundo, de se posicionar. Pelo que eu entendi de todas as apresentações, foi mais nisso, né? Sim, sim, foi nesse caminho, sim, Brena. A Sabrina? Oi, deixa eu ver, não sei, acho que talvez multiplicar e encruzilhar saberes, assim, Uhum. essa frase. Ótimo. Kaique? Pensando nas três apresentações, eu imagino que uma frase possível seria a produção de vida. Uhum. O trabalho da Brenna falando sobre as questões de colonialidade, inclusive citou vários autores que eu amo muito, principalmente Martin Baró. A Sabrina que falou de uma crítica muito importante, inclusive de ser feita, né, à psicanálise, é, utilizando a psicanálise para criar uma coisa mais possível. Eu acho isso muito legal e os alunos da Sueli fazem bastante esse tipo de discussão, então legal ver que está seguindo. E acho que é isso, produzir vida nesses espaços e nessas discussões que a gente não está tão acostumado a fazer às vezes, principalmente nesses espaços de psicologia. Acho legal. Então, vamos lá. Então, assim, vamos começar, então, com a nossa discussão, né, coletiva, mas, de modo geral, eu vi que, de fato, as apresentações dessa tarde possibilitou, sim, reflexão sobre a subjetividade, relações sociais, desigualdade histórica, interseccionalidade, entre outros, né? E os trabalhos, eles dialogaram entre si, né? E evidenciou a necessidade de uma postura, assim, realmente crítica, ética, social, comprometida, né, com a produção do conhecimento. E como uma questão disparadora para a nossa discussão coletiva, eu deixo a seguinte reflexão. De que maneira que nós podemos construir práticas acadêmicas, clínicas, sociais e política que reconheça essas diferenças e enfrenta as múltiplas formas de exclusão e desigualdade ainda presente na nossa sociedade. Aí pode abrir o microfone, fica à vontade. Sabrina? Essa é a pergunta de milhões, né? Mas acho que primeiro concebendo a diferença enquanto ela mesma, pensar a diferença sob a ótica da diferença, porque se a gente pensa a diferença sob a ótica da igualdade, a gente coloca o outro no campo de, eu te aceito. Tenho até amigos que são, né? Mas pensar a diferença nela mesma inclui aceitar a opacidade. Aí eu trago o Eduardo Glissana para pensar a opacidade no sentido de um escuro, de um breu, de um outro que você não reconhece de primeira e que você não precisa reconhecer para conceber uma relação com ele, né? Eu acho que isso que é pensar a diferença sobre seu próprio olhar, assim. E o Kaique trouxe, né, essa questão nos grupos, né, no grupo, e no movimento LGBTQIAPN+, que é muito complexo, mas acho que é isso, assim, porque a gente vai colocando o outro sob o risco de talvez quebrar meu próprio eu, aquele eu que eu estava falando para vocês, que é um eu que precisa ter um acúmulo de capital narcísico gigante para que se possa conceber enquanto vivo.
né? E aí o outro, se é diferente de mim, se é uma pessoa trans, mas que não é branca, é preta, ela coloca o meu próprio eu em risco. E é por isso que a gente vai concebendo o outro dessa maneira, no campo só da aceitação e fora do campo da relação. Mas, enfim, para mim é pergunta de milhões mesmo, porque como se dá isso na prática é o que a gente precisa descobrir, mas precisa descobrir se relacionando. Porque a gente tem muita. Eu insisto nisso, assim, acho que a gente se relaciona muito pouco, a gente coloca o outro só no campo da aceitação. Quando coloca, né? Porque se a gente pensar no regime colonial, patriarcal, racial, a aceitação do outro já é grande coisa, porque normalmente nem se aceita, né? Se mata, se prende, coloca no manicômio, enfim. Acho que é isso. Mas pensando. Sim. Kaique? Nossa, penso tanta coisa que até é difícil de afunilar, assim. Mas acho que ao longo do próprio simpósio, assim, as apresentações que a gente viu, as coisas que a gente disse aqui, as discussões dos outros dias também, os outros trabalhos foram bem legais. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar todos os dias, eu fui transitando de grupos, então ouvi bastante coisa. Mas, não sei, dá a sensação, acho que do mesmo jeito que trouxe produção de vida pensando nos três, na articulação dos três trabalhos aqui, me dá uma sensação de esperança que a gente tenha eventos como esse, pessoas implicadas em falar sobre aspectos que geralmente a gente tende a entender como, pelo menos na formação, ao longo da formação, a gente entende como difíceis ou pesados ou complexos demais, enfim. E me sinto, enquanto profissional, apesar de lidar ali constantemente com várias desesperanças e dificuldades, que espaços como esse fortalecem um pouco essa sensação de pertencimento, sabe? Para mim, pensar a diferença, pensar os sonhos que a gente veio falando também ao longo desse simpósio tem a ver com isso, se sentir pertencente. Na psicologia é muito difícil que a gente tenha essa sensação, assim. E, acho que é isso. A sensação de pertencer é importante e também produz vida, né? Então, dialoga com tudo que a gente está comentando. Mas estou aqui deixando nas reticências, porque poderia ficar um dia inteiro. Brenda? É Brena. Eu chamo a menina no nome errado. Brena, tem alguma coisa para Isso, é falar? bem. Sim, né? Sobre essa pergunta que você está fazendo, né? Eu acho que é muito na perspectiva em que trouxeram, né? Sobre ser realmente uma coisa que não tem resposta pronta, que é uma construção, né? Que a gente pode estar fazendo essa construção, esperançando essas perspectivas, tanto aqui nesses espaços acadêmicos, também quanto fora, né? Na nossa convivência com os outros, com o diferente, mas não só a convivência de aceitar, mas mesmo se relacionar, né? Ter alteridade um com o outro. E construindo esses futuros possíveis, em que a gente possa ir dialogando tudo isso. Sim, de fato, eu também considero fundamental, como a Sabrina falou, como vocês três colocaram, ampliar esse espaço de diálogo, né? Fortalecer as políticas públicas, inclusive, e valorizar esses saberes que historicamente foram silenciados, né? Especialmente aqueles produzidos por grupos marginalizados, né? No campo acadêmico, profissional, isso demanda uma postura prática que ainda reproduz exclusão e violências simbólicas, né? E mais do que falar, né, de inclusão, trata de construir coletivamente práticas comprometidas com essa justiça social, né, e com esses direitos humanos e com reconhecimento da diversidade como dimensão construtiva da sociedade, né, e não só ficar na postura de só falar, é, né, é difícil, como o Kaique falou, ficaria dias falando sobre o assunto, porque é tudo muito complexo, né? Mais alguém queria colocar alguma coisa?
Olha, Kaique, tá vendo? Daria para você falar mais, ó. Não precisavam ter corrido tanto, nem a Sabrina, nem a Brena. Porque hoje o nosso tempo, durante né, os outros 2 dias, foram mais trabalhos a serem apresentados. E hoje foram poucos trabalhos e ainda faltou, né? E aí, deixa eu ver que alguém colocou aqui no grupo, aqui no chat. Ai, cadê? Diversas são as existências de pensar, de sentir, promover isso dentro da nossa prática clínica ou dentro da nossa prática psicológica. Excelente trabalho, parabéns a todos. Então, estão recebendo elogios. E realmente foi um prazer ouvir vocês. Eu estive na PUC outro dia, passeando, não, fui conhecer uma pessoa, na realidade, a Wanda Junqueira de Aguiar, ela foi da minha banca de mestrado. E aí eu queria muito conhecê-la. E aí eu acabei indo lá visitá-la na PUC. Uma dimensão de lugar que eu fiquei perdida. Então, gente, parabéns pela apresentação dos trabalhos. Foi realmente muito bacana estar aqui com vocês. E se ninguém tem nada a colocar, a gente encerra então as nossas discussões de hoje. Mais alguma colocação? Acho que é isso. Agradeço, gente. Valeu pela tarde. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Obrigado, Kaique. gente. Helena, o pessoal que está aqui só de ouvinte, muito obrigada, tá? Uma ótima tarde, um bom final de semana. Vamos descansar para quem não vai estudar e fique com Deus. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.